graça de Deus sem par, como poder cantá-la com mês de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Uma alegria estar mais uma vez nesse lugar de adoração, para bendizer o nome do Senhor juntos. Vamos nos elevar ao Senhor em oração, aí onde você está, feche seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor em oração. Senhor, Deus de infinita paz, de infinita graça, de grande misericórdia, nos achegamos a Ti nesta noite, reconhecendo toda a Tua bondade, toda a Tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, o Teu maravilhoso amor e graça, que tem sido manifestado dia após dia em nossas vidas. Queremos nesse instante Te bendizer, porque, ó Deus, não há outro Deus além de Ti em nossas vidas. Nós dependemos exclusivamente de Ti, e é tão maravilhoso estar na dependência de um Deus tão cheio de misericórdia e amor. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por ter nos trazido aqui mais uma vez. Obrigado pela saúde física, obrigado pelo desejo de Te buscar, desejo de Te adorar,
o desejo, ó Deus, de compreender mais de Ti, para Te amar e servir melhor. Muito obrigado, Deus bendito. Recebe nesta noite nossa adoração, nossas orações, nossos louvores. Fala-nos por meio da Tua palavra. Permite-nos, ó Deus, nos achegarmos a Ti. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, que é feita para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja bendito em nosso meio, nesse instante, e que o Teu Espírito poderosamente atue entre nós, tocando nossas vidas e nossos corações e rendendo-nos completamente a Ti. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63, que é um salmo que Davi compôs quando estava no deserto de Judá, fugindo dos seus inimigos. Salmo 63. Talvez os irmãos percebam que todos os cultos de oração e doutrina, nós sempre começamos com a leitura de um salmo. Os salmos, eles são inspiradores. Quando você tiver dificuldade em orar, quando você tiver dificuldade em falar com Deus alguma coisa, vá nos salmos. Use as palavras dos salmos como se fossem suas. Repita as palavras dos salmos como se fossem suas. E com certeza a partir dali você vai ser inspirado a falar livremente com Deus de novo. Amém? Salmos são inspiradores tanto para a adoração, tanto para o louvor, como para a oração. Por isso que nós sempre abrimos o culto de oração e doutrina lendo um salmo, para inspirar-nos a adorar e a orar ao Senhor. Amém? Salmo 63 diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? No verso 11 diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Você se alegra no Senhor? Amém? Você pode dizer isso: eu me alegro no Senhor? Aleluia. Vamos ficar de pé os que podem, vamos nos alegrar na presença dEle, vamos cantar louvores ao nosso Rei. Imagine que o Senhor da glória está passando diante de você agora e você vai celebrá-lo, amém? Você vai bendizê-lo. Tua glória enche minha vida.
Amém, meus irmãos, glória a Deus, pela graça, pela misericórdia que só o Senhor Jesus pode nos dar. Bendito seja o nome dEle, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos dedicar agora nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E como sempre nós temos feito, não é? Os irmãos venham com calma,
um de cada vez, e vamos continuar adorando ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Aleluia. Convidar o pastor Tiago para agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Pastor, por favor, aqui na frente, porque está sendo transmitido, né? As pessoas precisam. Amém, meus irmãos. Olha, nós temos uma mesa ali, no fundo, ali perto da mesa de som. Naquela mesa tem os papéis, tem uma caneta, onde você vai poder fazer os seus pedidos de oração. Você faz o seu pedido de oração, escreve ali o que você necessita que nós oremos, coloca na caixa, tá? E na outra quarta-feira nós vamos distribuir entre os irmãos vão orar por esses pedidos em suas casas, tá bom? Ali está a caneta, ali tem como você também higienizar suas mãos, né? Porque todo mundo vai pegar na caneta, então você pega na caneta, higieniza suas mãos direitinho. Você pode a qualquer momento ir lá e fazer o seu pedido, colocar o seu pedido na caixa, tá bom? Para a gente poder orar. E o pessoal que está em casa vai ter o chat, vai abrir o chat no YouTube. Você pode fazer o pedido no YouTube, faz o pedido lá no chat do YouTube. A Brenda vai recolher para nós e depois nós distribuímos também para que as pessoas possam orar por esses pedidos, amém? Porque no momento a gente ainda não pode fazer aqueles momentos de oração que a gente faz em grupo, né? Então, enquanto não, a gente ora de outras formas para não deixarmos de orar uns pelos outros, tá certo? Bem, outro lembrete importante, nós temos um ministério de visitação e evangelismo. Se você conhece alguém que você acha que precisa ser visitado, essa pessoa quer ser visitada, quer ouvir uma palavra, quer que as pessoas orem, os nossos irmãos orem por ela, você pode se comunicar ali com a irmã Áurea, aquela jovem senhora que está ali atrás, certo? Quem não conhece, está ali a irmã Áurea. Diga, irmã Áurea, eu gostaria de um grupo de visitação visitasse determinada pessoa, e aí você agenda com a pessoa, lógico, né? Eles não vão chegar lá de surpresa, você marca o horário, marca o dia, e o nosso Ministério de Visitação estará indo à casa dessa pessoa. E quem quiser participar do Ministério de Visitação e Evangelismo, saber como é que funciona, procure também a irmã Áurea, tá? Você é novo aqui na igreja, você já está há algum tempo, não sabe como funciona. Uma vez um irmão veio me falar por que nós não evangelizávamos. Eu disse, nós evangelizamos, tanto sozinhos, né, individualmente, como pela igreja. Tem um ministério de visitação e evangelismo. Acontece é 15 dias, irmão, ou é todo sábado? Todo sábado às 15 horas, não é isso? Todo sábado às 3 horas da tarde se reúnem aqui, oram e saem para fazer determinadas visitas e determinados evangelismos. Não é um evangelismo aleatório, é um evangelismo de pessoas que alguém já indicou, né? E aí eles vão lá visitar, vão lá dar a palavra, apresentar o evangelho para essas pessoas, tá bom? Então tem duas opções, você pode participar ou você pode sugerir alguém para ser visitado, amém? Então veja aí o que você pode fazer. Quero convidar o pastor Tiago, que ele tem um aviso também para dar para a igreja. Aqui em cima, pastor, por favor.
Meus irmãos, boa noite, a paz e a graça do Senhor a todos. Aviso do Ministério de Ensino da nossa igreja. Nós encerramos no mês de janeiro as atividades do Seminário da Família Cristã. Os irmãos gostaram? Amém. Foi muito bom, né? Foi muito bom. E se Deus permitir, em outra ocasião faremos de novo. Então, uma vez que encerramos as atividades do mês de janeiro, agora, de fevereiro ao mês de junho, nós temos o ano letivo, né? O primeiro semestre das aulas do Ministério de Ensino. E a série intitulada Deus e seus atributos, né? Que vai buscar responder a pergunta: quem é Deus? E aí, se alguém lhe perguntar: quem é Deus, irmã? Quem é Deus, irmão? Como é que você vai responder? Pastor, eu não sei. Agora você vai saber. Basta você vir para a escola bíblica ao sábado às 18 horas. Tá bom? Uma série intitulada Deus e seus atributos. Nós vamos estudar as diversas qualidades do Senhor todo sábado às 18 horas. Os professores estão orando, estão estudando, se preparando, e já neste sábado daremos início. Então, todo sábado, de fevereiro ao mês de junho, às 18 horas, a série dos atributos de Deus. Então, não falte. Lembrando o seguinte, que a partir de hoje, está aberta as inscrições, ok? Vai ser compartilhado o link nos grupos da igreja, e esse link vai estar disponível até o dia 13 de fevereiro. Aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, até o dia 13 de fevereiro, 2 semanas, para você fazer a inscrição. Lembrando que são 20 vagas, e aqui fica o convite para os irmãos. Participe, traga a sua Bíblia, o seu bloquinho de anotações, a sua caneta, anote, participe. O intuito do Ministério de Ensino é servir a esta igreja da melhor forma possível. Assim como eu, pastor João, nos servimos do Ministério da Pregação, semana após semana, o Ministério de Ensino, os professores também têm como intuito servir aos irmãos com o melhor que existe da sã doutrina. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e eu conto com cada um de vocês. Amém. Pastor. Queria lembrar também os irmãos que estão abertas as inscrições para os cultos, né? Continua os 3 cultos, sábado 19, 15, domingo 8h30 da manhã e domingo 18 horas. Domingo 18 horas já preencheu tudo, né? Não tem mais vagas. Tem vaga ainda de manhã, acredito, e tem vaga sábado ainda, tá? Então, esqueça que sábado também é o culto para pessoas acima de 60 anos. Você conhece alguém acima de 60 anos que queira inscrever essa pessoa, fique à vontade para inscrevê-la, tá? Está liberado no sábado. Amém? Então, corra para fazer a sua inscrição. E se você é novo na nossa igreja e quer se tornar membro dessa igreja, vai começar as inscrições semana que vem para a sala de membresia, tá? Então, nessa sala de membresia, para você que ainda não é membro da nossa igreja e gostaria de ser, esse curso é maravilhoso, tem toda a base da nossa doutrina e você está convidado então a fazer sua inscrição a partir da próxima semana. Começa as inscrições, porque ela começa as aulas já no segundo domingo de fevereiro, ou seja, na próxima semana são as inscrições e no próximo domingo já começa. As aulas serão às 17 horas, se nós formarmos 2 turmas, teremos uma aula também, um curso também pela manhã, às 10 da manhã, dependendo da turma, porque o máximo que nós queremos é 15 alunos. Então, se ultrapassar isso, a gente vai dividir em 2 turmas. Tá bom? Ficou entendido? Amém? Tudo certo, né? Ok, vamos então para continuar a nossa série de mensagens que nós estamos vendo na quarta-feira, no livro de Josué. Nós vamos hoje para o capítulo 3 de Josué. Quero convidar você a abrir então sua Bíblia. O tema da nossa série de mensagens é Com Deus na Batalha. E a gente tem aprendido aqui com Josué, nesses 2 primeiros capítulos que nós vimos, como Deus deseja que nós estejamos na batalha desta vida, na batalha do dia a dia. E hoje a gente vai ver o capítulo 3 de Josué. Como eu sempre digo, abra na Bíblia que você lê em casa, embora seja no seu celular, mas abra na versão que você costuma ler, que é para quando você lê novamente em casa, todo o ensino ainda está ali, você poder lembrar de tudo que ouviu hoje na exposição de hoje, tá certo? Josué capítulo 3, amém? Se você encontrou, fique de pé para a gente ler, só para você poder ficar de pé mesmo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo:
quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à bordas da água do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos vós para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem na água do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Ore comigo, meu irmão. Senhor Deus, que tua palavra toque profundamente a cada um que está aqui nesta noite, que ela faça uma obra transformadora nesses corações, que ela, ó Deus, espedace corações endurecidos, e os corações que são solo fértil possa fazer brotar mais frutos ainda do que já estão brotando. Pela tua glória maravilhosa que nós cremos se manifesta por meio da tua palavra, nós assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos então aprender hoje aqui no capítulo 3 de Josué, como é que se caminha com o Deus de maravilhas, com o Deus que faz maravilhas. Mantenha a sua Bíblia aberta. O texto começa dizendo o seguinte. Bom, antes deixa eu fazer uma recapitulação da mensagem da quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, os irmãos lembram, os espias foram a Jericó, né, e perceberam como é que era a cidade de Jericó, como eles poderiam atacar Jericó e etc, etc. Eles estão aqui antes do Rio Jordão, eles precisam atravessar o Rio Jordão para finalmente chegar em Jericó e iniciar a batalha, a primeira batalha a qual eles deveriam vencer. Então eles estão aqui antes de chegar em Jericó. Pronto, os irmãos estão situados em que parte nós estamos, podemos então prosseguir. Diz assim, no verso 1: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ou seja, chegaram no Jordão, pararam, né, todo o povo. Diz o verso 2: sucedeu ao fim de 3 dias, eles pararam ali de frente para o Jordão e ficaram ali por 3 dias. Durante 3 dias pararam sem saber o que iam fazer, estavam esperando o Senhor orientar e dizer o que tinha que ser feito. Talvez você pense o seguinte: poxa, mas eles sabiam que Jericó estava do outro lado, eles sabiam que ali era a terra prometida, eles sabiam que era essa a direção que devia ser tomada, por que simplesmente chegar, parar e ficar?
Bem, porque eles esperam sempre a ordem do Senhor, por mais lógica que ela possa parecer. Era muito lógico, mas eles queriam esperar que essa direção fosse dada no tempo certo. Ou seja, qual o tempo que o Senhor quer que a gente passe? Temos que esperar. E aí diz o texto que eles ficaram 3 dias. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então, finalmente os oficiais, os líderes chegaram e disseram: olha, quando a arca do Senhor vier carregada pelos levitas, e vocês verem ela passando, vocês sigam os levitas. Chegou a hora, depois de 3 dias. Verso 4: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Ou seja, a arca iria então com os sacerdotes na frente, 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro de distância. E o povo deveria ficar da arca. A arca é lá na frente, o povo ia vendo lá na frente a arca, e a arca que ia conduzindo qual caminho eles deveriam trilhar para atravessar o Jordão. Percebem que coisa incrível isso, não é? Toda uma orientação de Deus, toda uma direção de Deus, e uma coisa muito impressionante, que a gente aprende já de cara, é que Deus conduz seus filhos para ver maravilhas, mas seus filhos precisam ser pacientes. É preciso ter muita paciência, né? Ter muita calma, muita cautela. Trabalhar uma dependência paciente da ação de Deus e como Ele quer agir. A gente vê isso na Bíblia, a gente tem vários relatos disso na Bíblia, né? De servos que tiveram que ser pacientes. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de ser chamado pelo Senhor para se tornar o libertador do seu povo. 40 anos. Eu tenho 47. É uma vida toda, não é? É uma vida toda. Tem alguns de vocês aqui que têm 40 anos, né? E sabem, é uma vida toda. Ele esperou uma vida até Deus dizer: chegou a hora. A gente tem a história de Davi, que eu fico impressionado, né? Que ele, garoto, Samuel vai à casa dele e o unge rei. Não sei se era rei de Israel. Ele esperou uma vida toda e passou por várias tribulações e turbulências até que chegasse o momento que finalmente ele se tornou rei. E tem também o próprio Senhor Jesus, que passou 3 dias até que finalmente ressuscitou. É um Deus que trabalha com muita paciência. E quem quiser ver as maravilhas de Deus terá que ter paciência. Não existe, meus irmãos, caminhada com Deus para ver suas maravilhas sem paciência. Aí do verso 5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Imagina só, Josué então chega para o povo e diz: olha, gente, santifiquem-se, porque amanhã Deus vai fazer umas coisas incríveis no meio da gente. E aí é muito interessante isso, né, gente? Porque a nossa santificação, a gente percebe aqui, ela deve gerar uma expectativa de que Deus vai fazer maravilhas em nós a partir da nossa santificação. Santificar-se, o que significa? Significa dizer que todas as vezes que alguém opta por santidade, por obediência, esse alguém, ele está abrindo espaço para as maravilhas que Deus vai fazer em sua vida. Os irmãos entenderam aqui? Quando Josué fala isso, né, quando ele, olha, santifiquem-se, Deus vai fazer maravilhas no meio de vós, e ele está querendo dizer o seguinte: quando você se santifica, você já está abrindo espaço para Deus fazer coisas incríveis em sua vida. E santificar significa o quê? Separem-se para Deus. Separem-se para Deus, afastem-se de tudo que possa afastá-los de Deus. É isso que Josué estava dizendo naquele instante. Afastem-se de tudo que possa afastar vocês de Deus. Vocês têm que nesse instante buscar agradar e estar totalmente voltado para Deus, porque Ele quer fazer uma coisa incrível no meio de vós. O que dá-nos a entender também, é lógico, que quem assim não procedesse, talvez atrapalhasse as maravilhas de acontecer. Os irmãos concordam com isso? Que quem assim não buscasse a santidade, provavelmente iria atrapalhar aquilo que Deus iria fazer.
provavelmente nós atrapalhamos muito o que Deus deseja fazer por causa da nossa não santidade, da nossa não obediência. Imaginaram quanto Deus quer fazer? E por isso Ele diz: voltem-se para mim, façam do meu jeito, fiquem comigo, separem-se. A palavra santo significa separado, santificar-se significa separar-se. Então Deus está dizendo: separem-se, eu quero fazer uma coisa, mas para que eu faça, eu gostaria que você estivesse do meu lado. Aí vem o verso 6 e 7. E também falou aos sacerdotes dizendo, isso é Josué falando: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, olha que maravilha: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? O que o Senhor está dizendo aqui para Josué é que a mesma coisa, a mesma forma que ele procedeu com Moisés, mostrando a Moisés maravilhas, e por meio das maravilhas que Moisés contemplou e vivenciou, o nome de Moisés foi engrandecido, né? As pessoas sabiam que Moisés estava com Deus. E por que as pessoas sabiam que Moisés estava com Deus? Porque eles viram maravilhas através da vida de Moisés. E aí o Senhor vai e promete a Josué: do mesmo jeito que eu fiz maravilhas na vida de Moisés, hoje eu começo a fazer maravilhas em tua vida. O que aí dá para a gente entender o seguinte: aquele que caminha com o Senhor em intimidade, atrai para si maravilhas. Amém? Não desconfiem disso. Não desconfiem. Uma das provas de que alguém tem andado com Deus em intimidade são as maravilhas que acontecem com essa pessoa e ao redor dela. Já prestaram atenção nisso? Quando as pessoas começam a andar com Deus. Gente, eu lembro de passagens no Novo Testamento relacionadas aos apóstolos, né, aos milagres que eles faziam. E o Senhor Jesus disse que as maravilhas iriam acompanhá-los, os milagres iriam acompanhá-los. É interessante que eles não estão correndo atrás de milagres, é os milagres que corriam atrás deles. Eram situações em que eles estavam, que acabavam dando-lhes a condição de fazerem maravilhas, como por exemplo, quando eles veem um aleijado na porta de um templo e não tem como ajudá-lo financeiramente, e concedem-lhe a graça de voltar a andar. Ou seja, quem caminha em intimidade com Deus tem maravilhas ao seu redor e em sua própria vida. É isso que Deus está dizendo a Josué. Versos 8 e 13 ao 13. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Josué disse: vem cá, pessoal, chega aí, escutem o que Deus tem a dizer aqui. E aí ele diz no verso 10: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigageus, os amorreus e os jebuseus, que são os povos ali, os quais eles deveriam derrotar. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Agora veja o que ele diz no verso 13: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, aos que vêm de cima, e se amontoarão. Quando Josué fala assim: gente, chega aí, que eu tenho uma palavra que o Senhor disse, eu preciso repassar para vocês. E a palavra é o seguinte: vocês vão vencer. Aí vai e cita as tribos, os jebuseus, os heveus, etc, etc. Tranquilo, porque isso já havia sido dito, já havia sido prometido, e talvez as pessoas estavam bem firmadas nessa promessa. Mas aí ele vai e diz o seguinte: tem mais, o Senhor diz que quando os sacerdotes pisarem no rio Jordão, e aí imediatamente vem à mente deles o rio Jordão. Vocês já viram um rio? Já viram a força de um rio? E já viram a força de um rio transbordando? Já? É incrível, né?
Um rio e a força de um rio transbordando. É assustador, logo de cara. É assustador o rio. E aí ele diz, eles vão entrar no rio e eles não serão arrastados pelo rio. Quando eles entrarem no rio, que eles pisarem no rio, as águas serão cortadas, ou seja, a água que corre, que vem de lá, seria parada, se juntaria ali no montão, e a água que passou ficaria para lá e ia embora, não voltava. Um corte bem no meio do rio. E Josué diz, é isso que Deus está dizendo, e vamos lá, porque para ser líder tem que ser empolgado, né? E vamos lá. O desafio da fé, meus irmãos, não é só a gente crer na promessa. O desafio mesmo da fé é a gente crer na promessa e repassar ela como quem realmente crê. Os irmãos entendem isso? Não é só a gente acreditar, não era só Josué dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Mas eu não quero falar isso para as pessoas. Eu não quero, sei lá, vai que não dá certo. Tem gente que pensa assim, vai que não dá certo, mas Deus não está dizendo que é assim. Deus não está dizendo que um dia os céus se abrirão e nós veremos a glória do Senhor Jesus e os seus anjos ao seu redor descendo nas nuvens dos céus para nos encontrar. Deus diz que é assim. Você tem medo de dizer isso para as pessoas? Você tem medo que não aconteça? Uma das provas da fé é que a gente repassa aquilo que a gente crê. É que a gente diz aquilo que a gente crê. Uma das provas de que a gente crê é a segurança de repassar isso para as pessoas, na confiança de que é certo, vai acontecer. Foi isso que Josué fez. Chamou todo mundo e disse, é isso aqui que vai acontecer, exatamente isso que o Senhor disse que vai acontecer, e vai ser desse jeito que vai acontecer. Aí eu pergunto, você faz isso? Você crê nisso? Deus disse que vai ser assim, e vai ser desse jeito, sem mudar absolutamente nada. Os irmãos sabem que com o passar dos anos, as pessoas tentaram adaptar a Bíblia à racionalidade humana. Houve um período da história chamado Iluminismo, onde tornou-se o homem o centro de toda coisa, a razão o centro de toda coisa, e todo tipo de fé foi considerado uma forma abstrata de ver a realidade, portanto descartada. E aí dentro do Iluminismo o que se dizia? Não, tudo tem que ser racional. E aí surge uma teologia chamada teologia liberal, onde a leitura da Bíblia é feita de maneira racional. E aí surgiram vários teólogos desta época, né? Teólogos alemães, teólogos holandeses, que diziam, por exemplo, que não, Jesus não multiplicou pães e peixes, todo mundo tinha um pão e um peixe escondido, e aí quando ele orou, todo mundo se quebrantou e todo mundo dividiu o seu pão e seu peixe. Para todo milagre tinha uma explicação lógica, para todo milagre tinha uma explicação racional. Por quê? Porque é melhor, é mais adaptável, vai que não dá certo crer nisso, não é? Pois Josué chama todo mundo e diz, vai ser desse jeito, vai ser assim que Deus vai fazer, amém? Vamos ver o verso 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, no meio do rio, gente, amém? No meio do rio, e todo Israel, todo o povo, aquela multidão, passou de pé enxuto, atravessando o rio que transbordava em suas águas, amém? Glória a Deus. O povo sabia agora que, esse povo sabia agora que o Deus de maravilhas estava com eles. Porque lembrem que desse grupo apenas Josué e Calebe tinham experimentado a maravilha da travessia do Mar Vermelho.
desse grupo aqui ninguém tinha passado por essa experiência. E aí Deus deu essa experiência a eles, para mostrar a eles: estou com vocês. Não só estou com vocês, eu sou um Deus que faz maravilhas. Eu sou um Deus que faz maravilhas. Eu sou um Deus que faz coisas incríveis. Meu irmão, se você não acredita nas maravilhas de Deus, você está perdido. Você precisa acreditar que existe um Deus e que Ele faz e opera maravilhas. Todos nós aqui que temos caminhado com Deus temos maravilhas a contar. Todos nós. Coisas que nós dizemos: isto não seria possível se Deus não tivesse intervido, se Deus não tivesse se manifestado. Isso não seria possível. Quando Deus opera essas maravilhas em nossas vidas, nós temos certeza de que a presença dEle é realmente necessária, porque faz toda a diferença em se caminhar no mundo mal como esse que nós caminhamos. Amém? Bom, mas quais são as aplicações desse texto para nossas vidas? O que esse texto tem a dizer para nós? Bom, eu quero trazer uma aplicação a partir do seguinte enunciado: como esperar maravilhas do seu Deus? Como? Primeiro, tenha paciência. Você viu como o povo teve que ter paciência? Tiveram que ter paciência em todo o trajeto no deserto, e depois que terminou todo o trajeto, que chegaram já de frente para o Jordão, ainda tiveram que parar, esperar 3 dias, para que Deus desse a orientação de como teria que fazer. Se você quer ter experiências com um Deus de maravilhas, tenha paciência. A paciência é uma virtude, meus irmãos, muito importante. Ela demonstra a confiança que a gente tem em Deus, independente do tempo da ação dele. Independente do tempo que demore, a gente esperar significa a gente dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio. Eu não me importo o quanto demore, eu não me importo o quanto tempo tem que ser. Eu não me importo que meu filho está afastado do Evangelho, mas eu continuo clamando e esperando. Eu não me importo, Senhor, que meu casamento ainda não esteja ajustado como deveria estar, mas eu continuo clamando e esperando, porque eu creio num Deus de maravilhas. Essa confiança em Deus e essa paciência é que faz nós contemplarmos as maravilhas do Senhor. O Senhor deseja que você trabalhe esse aspecto, meu irmão, em sua vida: a paciência. Nós somos muito impacientes, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que tudo é tão rápido, tudo é tão... Não é verdade? Antigamente você, para ouvir uma música, você esperava tocar no rádio, ficava aguardando a música tocar. Ou se você quisesse, talvez você pudesse comprar o disco. Hoje em dia você escuta a música imediatamente, onde você quiser. Às vezes está conversando com alguém e alguém diz: já ouviu tal música? Não, pois procura aí no celular. O cara procura, já ouve. Pronto, tudo é assim. E aí a gente acaba se viciando nisso também nos aspectos religiosos, na nossa caminhada com Deus. Há pessoas que querem ter uma espiritualidade de orar por horas, mas elas não começaram a orar nem por 5 minutos diários. Você não conseguirá orar por 3 horas antes de começar a orar intensamente e verdadeiramente por 5 minutos. Leva tempo. Então imagine as maravilhas que aguardam a vida do crente, meu irmão, que espera o tempo de Deus, não é? Que em todas as coisas, em todas, ele espera a direção de Deus. Não faz nada. Às vezes eu me dou muito mal nisso. Às vezes, por ter experiência já pastoral, eu penso assim: a pessoa começa a contar uma coisa e eu digo: já vi uma vida dessas, já vi uma história igual a essa, já vi uma vida passando por isso. É uma tentação enorme de querer direcionar a coisa a partir de uma experiência de anos de pastoreio. Mas sempre chega um momento em que eu penso: espera aí, eu não posso falar assim, eu tenho que esperar o que Deus quer que eu diga. Não posso dizer por mim mesmo. Nenhuma experiência humana, nenhum cabelo branco ou anos do que seja lá o que você faça podem tomar a frente da direção que o Senhor nos dá. Nenhum salário mais alto pode tomar a frente da direção que o Senhor te dá. Porque esse salário é muito bom,
ou esse lugar é muito bom, vale a pena mudar de casa, vale a pena trocar de carro. Nada vale a pena sem a direção do Senhor, e esperar pacientemente por essa direção. Imagine, então, aturar as portas fechadas com paciência. Talvez você já passou por isso, né? Por portas fechadas. O que Deus quer trancando essa porta? O que Deus quer fechando essa porta? E esperar pacientemente por aquela que Ele vai abrir. Enfim, saber ouvir o não de Deus é fácil. Difícil mesmo é ouvir o espere. Porque não é definitivo, né? Não, acabou. Mas e quando Ele diz espere, e a gente entende que Ele está mandando esperar, a gente precisa aí de muita confiança nesse Deus. Então peça a Deus que te dê a paciência necessária e a confiança para você ver maravilhas. Amém? Para você ver maravilhas. Em segundo lugar, o que Josué disse para o povo para ver maravilhas? Santifique-se. Santifique-se, porque Deus quer fazer maravilhas no seu meio. Meus irmãos, santificar-se é separar-se para Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, separado para a tua ação em minha vida. Quando a gente busca santidade, a gente pode aguardar maravilhas, porque Deus deseja fazer maravilhas em quem busca santidade. Amém? É um propósito de Deus, é uma proposta de Deus, que uma vez que nós busquemos a Ele, Ele manifeste maravilhas em nossas vidas. Não é uma coisa que eu estou inventando da minha cabeça. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 14. Verso 21. Veja o que a santidade pode fazer. João 14, 21 diz assim, palavra de Deus. Se você não encontrou, anota para ler em casa depois. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso significa o quê? Obediência, amém? E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Isso é santidade. É uma união entre a obediência e a vontade de ficar com o Senhor. E aí ele diz que se manifestará a esses obedientes, se manifestará a esses que desejam santidade. Então, meus irmãos, Deus quer recipientes vazios de mundanismo e de pecado, para que Ele possa derramar o seu Espírito. Se você não se esvaziar do teu mundanismo, se você não se esvaziar do teu pecado, Deus não vai poder derramar sobre você o seu Espírito, de maneira que você possa contemplar maravilhas do Senhor. Quando buscamos estar em obediência, nós ficamos na posição onde Deus se manifesta poderosamente. Deus se manifesta poderosamente na vida dos obedientes. Tem uma história aqui da nossa igreja de um rapaz que na época era adolescente, mas agora ele já é um homem. Aqui na nossa igreja, é casado, tem filhos. Ele se converteu, e na época nós tínhamos ainda a congregação aqui no Planalto, não era nem igreja. E quando ele se converteu, os pais dele o proibiram de vir à igreja, porque era evangélico, eles eram católicos e não concordavam e tudo. E ele veio conversar comigo sobre isso. E ele me disse: olha, mas meu pai não quer que eu venha, minha mãe não quer que eu venha, e eu quero vir. Não estou nem aí, eu quero vir, vou desobedecer mesmo, não sei o quê. E eu falei para ele: não, você não vai desobedecer, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E ele: mas eu não vou mais congregar, não vou mais poder vir? Eu disse: não vai. E o que eu vou fazer? Eu disse: você vai orar e dizer exatamente isso para Deus, que você disse para mim: Senhor, eu não vou mais congregar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais participar lá com aqueles irmãos que eu gostei tanto, eu não vou mais poder ler a minha Bíblia. Você vai falar para Deus isso e entregar nas mãos dele, e pronto. E ele disse o que todos nós pensamos: e quanto tempo isso vai demorar? Não é isso que a gente sempre pensa, né? Que tem tudo a ver com o que eu falei antes, né, da paciência. Eu disse: eu não sei, mas o tempo que Deus achar suficiente para fazer alguma coisa que seja maravilhosa. E foi. Ele não precisou de muito tempo, talvez um mês,
E um dia o pai dele disse: você não foi mais para aquele negócio lá que você estava indo? Ele disse: não, vocês disseram que eu não fosse. Não, mas pode ir. Fala de cabeça quente. Pode ir. Aí a mãe dele vai e diz assim: espera aí, pode, mas eu tenho que ir também, para ver como é. Os dois ficaram, a mãe e o filho. Então, quando a gente busca a santidade, pode esperar maravilhas acontecerem. Busque santidade, meu irmão. Busque santidade, veja as maravilhas que só o Senhor pode fazer, por meio de quem está do lado dele. Amém? Terceiro lugar, mantenha comunhão com o Senhor. Mantenha comunhão com o Senhor. Veja o que o Senhor disse para Josué: do mesmo jeito que eu operei maravilhas na vida de Moisés, eu vou operar na tua vida também. Teu nome vai ser reconhecido como alguém que caminha comigo. E aí, como eu disse anteriormente, uma das maneiras das pessoas perceberem que Jesus está com você é por meio das maravilhas que eles contemplam acontecendo na tua vida. As pessoas veem as maravilhas que estão acontecendo na tua vida e dizem: tem alguma coisa aí acontecendo. E essa coisa acontecendo é que você caminha com Jesus. E as pessoas veem as maravilhas acontecendo. Então não deixe de buscar a presença de Deus. Ela vai trazer para você progresso espiritual, é lógico, e maravilhas. E são essas duas coisas que atestam que você está em comunhão com Deus. Se você se perguntar: meu Deus, eu estou em comunhão com o Senhor da maneira que eu deveria estar, olhe ao seu redor e veja as maravilhas que têm acontecido. Se você contemplar maravilhas acontecendo, você diz: nossa, eu estou em comunhão com o Senhor. Tem coisas incríveis acontecendo ao meu redor. Meus irmãos, a gente tem que tirar da nossa cabeça que o cristianismo é uma religião de sofrimento. O sofrimento pode acontecer. Ele pode acontecer por causa da perseguição daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos. Mas o cristianismo é também, segundo dizem as Escrituras sobre frutos do Espírito, paz, alegria e amor. Essas coisas são maravilhas. E essas maravilhas acontecem com quem está caminhando de perto com Jesus. É comum, né, gente, a gente ver vidas incríveis e ficar boquiabertos com elas. Vocês já viram vidas de pessoas que você diz: rapaz, a vida dessa pessoa é incrível. Esses dias eu conheci um amigo de um pastor amigo meu, irmão Frank. Irmão Frank, ele tem 85 anos e visita presídios. E é fantástica a vida dele, é maravilhosa, sabe? Porque é um homem totalmente desprendido. E a gente olha para a vida dele e diz: esse cara é incrível. Ele não tem medo de entrar num presídio, não tem medo de visitar um presidiário, um ex-presidiário de uma favela. E Deus o abençoa, Deus o protege, Deus o guarda do mal onde ele vai. Ele entra nessas favelas, entra e sai das favelas, ele entra e sai desses presídios. Há mais de 40 anos nunca aconteceu nada com ele. Isso não é maravilhoso? Ou eu estou pregando errado? Você está pensando em outro tipo de maravilha, né? Porque você pode estar pensando em outro tipo de maravilha. A maravilha que eu estou dizendo é essas maravilhas, a gente se encantar com a vida de alguém, por exemplo, que tendo o suficiente, consegue ser tão feliz, enquanto tem gente que tem tanto e não consegue ser feliz. A maravilha de Deus é a maravilha do contentamento, a maravilha de Deus é a maravilha da proteção no dia a dia, a maravilha de Deus é a maravilha da família unida. A maravilha de Deus é, uma vez um irmão aqui da igreja falou: pastor, eu estava lá em casa, final de domingo, o culto foi maravilhoso, depois do culto está lá eu, deitadão no sofá, minha esposa do lado, comendo pizza, assistindo filme, sei lá, será que isso está certo? Eu digo: está maravilhoso, meu irmão, isso é maravilha, está maravilhoso, porque Deus te deu essa graça, porque Deus te deu essa alegria, mas eu vejo que os missionários estão lá. Você pensa que eles não estão também maravilhados lá onde eles estão? Eles estão. No dia que você está maravilhado com a paz que o Senhor está te dando, com a graça que Ele está te dando de ter o dia tranquilo, a noite tranquila, os missionários estão maravilhados lá também com o que Deus está fazendo, com os milagres de pessoas sendo alcançadas por Jesus, ou até com milagres físicos que são capazes eles de fazer por meio da oração. Eles estão maravilhados. O Senhor nos maravilha, cada um do seu jeito. Cada um de nós. Basta caminhar com o Senhor e deixar o mundo boquiaberto
Como disse uma vez também um irmão aqui da igreja, hoje estou dando muitos exemplos de irmão da igreja, né? Que bom, estão todos maravilhados. O irmão aqui da igreja falando para mim que uma vez na firma onde ele trabalha, alguém disse, mas me diz uma coisa, tu é casado há 20 anos com a mesma mulher, só teve essa mulher? Eu digo, ele disse, eu vou querer mais o quê? A mulher me quer há 20 anos, eu quero ela há 20 anos, eu quero mais o quê? Deixa boquiaberto, né? Porque deixa maravilhado o mundo. Qual é o segredo dessas pessoas? É o Cristo vivo nelas, atuando poderosamente. Amém? Quarta coisa, se você quer que Deus faça maravilhas na sua vida, creia no Deus de maravilhas. Amém? Uma das formas de provarmos para nós mesmos que a gente crê é falando ousadamente no que a gente crê. Então veja bem, você crê que Deus pode tudo? Amém? Eu creio nisso a partir da minha própria vida, do que Ele fez por mim, do perdão que Ele me deu, da graça de estar aqui falando do amor dEle. Para mim isso prova que Deus pode tudo. Então, se você crê que Deus pode tudo, você crê que realmente Ele pode fazer qualquer coisa, se assim for para a sua glória. Se isso vai glorificar o nome dEle, pode fazer tudo, meu irmão. Então não pense assim, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Porque se você disser assim, eu não tenho jeito, você está dizendo que você tem mais poder do que o Deus de maravilhas. E você não tem. Você não é nada diante dele. Basta que você creia nele e diga, Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor tudo pode. O Senhor é capaz de fazer um rio parar e as águas desse rio se abrirem e as pessoas passarem a pé enxuto. O Senhor não pode parar a minha lascívia? O Senhor não pode parar a minha safadeza? O Senhor não pode parar meu adultério? Sim, o Senhor pode. Eu é que não quero. Percebeu? Perceberam? Deus está dando umas lapadas hoje, né? Mas é verdade. Uma coisa é você dizer, ó Deus, eu sei que o Senhor pode, que o Senhor tudo pode. Outra coisa é dizer, eu não quero. O problema é que eu não quero, porque quem quer e diz a Deus, eu quero, dá espaço livremente para Deus atuar e fazer o que tem que ser feito, arrancar de nós aquilo que tem que ser arrancado. Agora você não vai se libertar do pecado se você o ama, porque se você o ama, você o protege, você o guarda, você o reserva para momentos difíceis. Quando o momento difícil chegar, eu tenho essa escapatória. A tua escapatória qual é? O pecado. Mas se você quiser a ajuda de Deus, você está livre, porque Ele é poderoso para nos livrar. Amém? Ele é maravilhoso. Quinto e último, confie que o Deus que já fez a maravilha de lhe salvar pode fazer a mesma coisa para outras pessoas. Então nunca duvide do poder do Senhor para salvar. Nunca. Nós cremos que Deus salva os seus, mas nós não sabemos quem são os dele. Então o que a gente faz? A gente tem que sair por aí perguntando. Me diga uma coisa, você é um deles? Né? Quem sabe você seja? E crer que Deus tem muitos a salvar, e esses que serão salvos estão ao nosso redor. Amém? Para concluir, talvez tudo isso que eu falei aqui, é lógico, crer no Deus de maravilhas equivale a alguém que já caminha com o Deus de maravilhas, mas talvez você ainda não caminhe com o Deus de maravilhas. Talvez você esteja trilhando aí a sua vida sozinho, sozinha, e assim, negligenciando a presença de Deus na sua vida. Lembra de Raabe, que nós vimos no capítulo 2? Meus irmãos, ela está aqui, atravessando o Jordão, aquela que naturalmente estaria condenada pelo lugar onde estava, pela situação em que vivia e pelo Deus que ela não tinha. Mas agora, esse povo que passou não sei quantos anos no deserto, que
sofreu, que penou, agora Raabe está aqui, pela graça de Deus, depois de anos no pecado, salva, atravessando o Jordão, para chegar à terra prometida. É ou não é um Deus de maravilhas? Não depende de você ou do que você fez, depende da sua fé em um Deus que quer fazer em tua vida maravilhas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço nesta noite por tua bendita palavra que nos deu entendimento sobre como é maravilhoso caminhar com um Deus de maravilhas. Sabemos que tu tens operado essas maravilhas em nós, opera naqueles que ainda não assumiram o compromisso de caminharem contigo. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Antes de saírem, falem com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite, tá bom? E Deus abençoe.